Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enrendá-los com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava ordenância, o qual nos era prejudicial. Removeu-a inteiramente, cravando-a na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Triunfando sobre eles na cruz. Amém? Quando a Bíblia fala de vãs filosofias e ela fala de vãs sutilezas, hoje você posta alguma coisa na internet e no máximo 15 segundos você consegue abrir lá no Japão sem o menor problema. A informação, ela viaja numa velocidade muito rápida. E se você tiver por dentro das coisas que nos cercam, né? Você vai ver gente defendendo que Jesus não nasceu de uma virgem, que isso é uma manipulação do texto. Aí depois você escuta gente falando que Jesus não ressuscitou, que isso é um texto adicional, que isso é aquilo, que aquilo outro, ppp, papapá, e aí surgem as vãs filosofias. O cristianismo, ele não é calçado, ou ele não tem como fundamento nem o nascimento de Jesus, pelo fato de ter vindo de uma virgem, e nem a ressurreição dele na cruz, após a morte dele na cruz. Então, no que sustenta a nossa fé? Se um muçulmano chegar para você e falar assim, eu te provo que Jesus não ressuscitou, o que você fala para ele? Se um muçulmano chegar para você e falar assim, eu te provo que Jesus não nasceu de uma virgem, o que você responde? Ih, ferrou? Não. Você tem que olhar para ele e dizer, a minha fé não está baseada nesses adventos miraculosos. A minha fé está baseada que alguém um dia falou assim, se Deus vai castigar essas pessoas pelos erros dele, castiga eu no lugar deles. É nisso que se baseia a nossa fé. Em que alguém se dispôs a morrer no meu e no seu lugar em detrimento aos nossos pecados. Só isso é suficiente para acreditar em Jesus. Nenhuma outra religião no mundo e na história da humanidade teve alguém com essa hombridade de falar, eu vou morrer no lugar daquele ladrão, eu vou morrer no lugar daquele juiz corrupto, eu vou morrer no lugar daquele motorista de ônibus lá que faz coisa errada, se Deus vai castigar a humanidade por causa dessas pessoas e dos seus atos, joga tudo em mim. E a partir de mim, zera tudo. Esse é o motivo que nós cremos em Jesus. Amém? Jesus na cruz, ele conquistou a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados e o direito à vida eterna. Então ele conquistou a nossa liberdade na cruz. O texto bíblico, ele diz que não somente a salvação, mas Jesus também conquistou aspectos de liberdade na cruz que eu e você precisamos tomar posse
para que a nossa passagem sobre a terra não seja uma vida apenas de relance. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui sabe o nome do avô de vocês? O avô, levanta a mão. O nome do avô, da avó, levanta a mão. Só 3 ou 4, né? Quem aqui sabe o nome do bisavô e da bisavó, levanta a mão. Quem aqui sabe o nome do tataravô, levanta a mão. Por quê? Porque todos os nossos tataravós passaram sobre essa vida, passaram sobre essa terra, e eles não fizeram absolutamente nada relevante que merecesse ficar na história. Fazem parte da nossa geração. Somos gratos a eles pela vida, porque através dele, da geração, nós nascemos. Mas se você perguntar para a sua vizinha, para o seu patrão, perguntar para quem foi o seu tataravô, poucos vão dizer. Poucos vão apontar. Por quê? Porque eles não fizeram absolutamente nada relevante que merecesse ficar na história, que merecesse ficar cravado na sua família. Antigamente a gente ouvia, quando o papai e mamãe desceu do norte para cá. Hoje nem isso a gente ouve mais, por quê? Porque a geração passou. E isso passou porque nós, como filhos de Deus, nós não tomamos posse da bênção de Deus conquistada na cruz do Calvário para mim e para você. A vida cristã não é em absoluto apenas frequentar uma igreja. A vida cristã não está baseada em apenas você colocar um livro debaixo do braço e sair por aí falando que você é crente. Não. A Bíblia, ela nos dá aspectos e textos bíblicos para que você tenha uma vida digna diante de Deus e digna diante dos homens. Eu não estou aqui dizendo que Deus tem por obrigação, através do que o Filho dele fez na cruz, de deixar você rico ou deixar você miserável. Não, não é essa a ideia. Mas a ideia é que quando você está embutido dentro do propósito de Deus, quando você está embutido dentro do objetivo específico que Deus escolheu para a sua vida, alguma coisa tem que mudar. Amém? Olha para a pessoa que está assim e fala assim, a notícia é boa, que tem que mudar para melhor. Amém? Então entenda, mesmo que a pessoa more, mesmo que a pessoa esteja morando dentro de uma casa, caindo aos pedaços, com luz cortada, com água cortada, passando fome, papapá, você, quando ela sai da casa dela, mesmo estando numa penúria terrível, você olha para ela e você consegue enxergar nela a paz que vem de Deus, por quê? Porque o Evangelho nos dá essa paz que materialidade nenhuma no mundo pode proporcionar. Eu conheço pessoas que estavam em lugares que eu e você passamos a vida inteira juntando dinheiro para conhecer uma vez, o cara vai lá todo mês e ele fala, toda vez que eu venho aqui, esse lugar não me conquista, esse lugar não me preenche. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para o que Cristo conquistou na cruz, nós precisamos entender que aonde você está, na situação que você está, na condição que você está, tem que acontecer alguma coisa, tem que começar a produzir alguma coisa, porque o Evangelho de Deus é poder para aqueles que creem. Amém? Então veja, o que significa esse brotar da cruz? O que significa a obra da cruz? O que Deus conquistou na cruz, além da salvação e da redenção? Então, em primeiro lugar, na cruz, a maldição foi cancelada. Na cruz, a maldição foi cancelada. Em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18, fala da promessa de Deus de que ele iria pisar a serpente. Em Gálatas capítulo 3, verso de número 13 diz, e ele subiu no madeiro, e ele se fez maldito por mim, e ele se fez maldito por nós, porque como está escrito, maldito será todo aquele que for pendurado no madeiro. Que era uma profecia dizendo como Jesus deveria morrer. O que eu estou dizendo com isso? É que se o seu pai bebia, se o seu pai tinha lá o vício do alcoolismo, quando você aceita Jesus e você entende a redenção da cruz, aquele espírito que habitava na sua família, ele bate em retirada de você porque a maldição foi cancelada. Então você precisa entender que se na sua casa vem uma sequência de separações, de brigas, de contenda, de famílias disfuncionais, quando você aceita Cristo, quando você se posiciona, ele chega para o principado e potencial e fala, ei, para, porque a partir de hoje essa família me pertence e a partir de hoje ela vai andar segundo a vontade do meu Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então você precisa entender que você não é um fruto do acaso. Você não foi uma escapada que o seu pai deu com a sua mãe e não funcionou lá. O remedinho mensal para poder não engravidar, o anticoncepcional. Você não é um acaso.
caso, bem pelo contrário. Desde o dia que você nasceu, Deus vem te perseguindo. E o dia que você levantou a sua mão, e o dia que você se entregou a Ele, toda maldição foi cancelada sobre a sua vida. Então tome posse disso. Ele não morreu no madeiro apenas para você ir para o céu. Ele morreu no madeiro para que você tenha vida e vida em abundância. Então por que você vive como um derrotado? Por que você vive como um zero à esquerda? Por que você vive como a pessoa mais odiada entre as nações? Não! Quando você entende a obra de Cristo, a Bíblia passa a te chamar de menina dos olhos do Senhor. Então para com isso. Se posicione. Não seja um crente que acha que tudo na sua vida é errado porque lá atrás fizeram isso, lá atrás fizeram aquilo. A minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 28 diz que se o diabo vier por um caminho para te atormentar, mas quando ele chegar lá, ele vai ver que você é um crente obediente, por 7 caminhos ele vai fugir da sua presença, porque sobre você o Senhor será fogo e glória. Então em nome de Jesus, a maldição foi cancelada. Eu não consigo um emprego bom porque eu sou azarado. Não, você não consegue um emprego bom porque você não toma posse, porque o dia que você tomar posse, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Então para com essa mania de achar que você é um amaldiçoado por tabela. É claro que a gente não pode ser idiota de achar que, por exemplo, eu vou arrumar um emprego, aí eu nunca fiz faculdade, nunca fiz curso de nada, levo o currículo na empresa, porque eu quero uma presidência. Mas se você for um crente esperto e você entende que a porta que Deus abre ninguém fecha, você entra ali, Deus fecha a porta atrás de você para ninguém tomar, e você fica fiel. Aí a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí Deus abre outra porta, você passa. Ele fecha aquela porta, você passa outra porta e passa. E daqui no máximo 5, 7 anos, presidente você pode não ser, mas você vai ter um bom salário, porque o Senhor vai te honrar naquele lugar. Então você precisa entender que é o que a Bíblia está dizendo. Olha, não viva nessas vãs filosofias, não viva nesses papinhos mundanos. Seja você um crente pautado pela palavra de Deus, e a cruz do Calvário quebra toda maldição contra a sua vida. A cruz do Calvário arrebenta o diabo diante de você, porque ele foi exposto na cruz, e o nosso Deus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A libertação das maldições que estavam sobre Jesus foi liberado a nós. Ele não conquistou uma libertação e foi puxar e falou, agora vocês estão por conta. Jesus não é mineiro. Não, ele distribuiu para todo mundo. E aí a gente fica nessa pegada de achar que a vida tem alguma coisa contra nós. Segundo lugar, na cruz foi quebrada toda forma de opressão. Na cruz foi quebrada toda forma de opressão. Jesus deu voz a você. Jesus lhe garantiu o direito de não sofrer pressões, seja ela de qualquer natureza. Mas você precisa entender isso. Tem gente que você não pode bater o pé que fica 2 semanas depressivo. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 53, 7 e 8 diz, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca para que você tivesse o direito de falar. Quantas coisas na vida a gente deixou de conquistar porque ficamos de boca fechada? Quantas pessoas você deixou subir em cima das suas costas e montar em você porque você não teve coragem de falar, chega! Porque a gente tem medo, porque a gente acha que vai sofrer punições, porque a gente acha que vamos ser castigados. Ei, a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 8, verso de número 13, ao Senhor dos Exércitos, seja Ele o seu medo, seja Ele o seu assombro. Somente tenha medo de Deus, e do resto Deus lhe garantirá a vitória pelo poder da cruz do Calvário. O mundo fica inventando coisinhas idiotas. O cliente sempre tem razão. Aí você trabalha no caixa, vem lá um ignorante e fala um monte de coisa para você. Não, o cliente tem razão de ficar calado. Claro que não. Aí o patrão, porque você tem que trabalhar até às 10, às 11 da noite, porque nós temos um produto para entregar. Aí a sua esposa fez um jantar da hora, estava lá te esperando com uma roupa pode ir pai, tu tá lá deixando o rico mais rico. Você foi liberto da opressão. É o mundo que tem que vir atrás de você, não você atrás do mundo. Nós estamos invertendo as coisas. O soldado bateu na porta de Jesus, Jesus disse, pode ir lá, que o seu servo já está são. Para de pôr valor nas coisas que Jesus não colocou valor. Para de ser uma pessoa oprimida. Aí assim,
Agora vem a parte ruim do sermão. Pai sendo oprimido por filhos. Filhos tratam os pais como gato no sapato. O pai junta lá um dinheiro, aí a gente vai viajar. Não, porque comprou um tênis pro filho de não sei quanto. Ah, porque tudo é pro filho. Aí o marido e a esposa estão andando todo rasgado. Então, quando a Bíblia está dizendo a respeito da opressão, não é só a maligna, porque a maligna é fácil. A maligna a gente dá um pé no diabo e ele corre. Mas filho, como é que você vai pôr para fora de casa? Não tem nada de errado, não. O seu filho tem uma faculdade melhor do que você. Não tem nada de errado, não. Tem ou não tem? Tem. Seus filhos ficam em casa quantos anos? No máximo 22, 25. Ou casa ou some no mundão. Quem fica na sua casa? O cônjuge. Pega lá a forma toda amassada para fazer um bolo para nós. Então você tem que aprender a dividir as coisas por equidade, por igualdade, dando direito a todos, e não tirando da boca de um para dar para o outro. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas é verdade. Eu sou de uma época que o melhor pedaço da mistura era do pai, mano. Porque era ele que trazia o sustento para dentro de casa. Não, hoje o pai pega o melhor pedaço e dá para o filho. Aí manda ele lavar uma louça e fala, vai você. Eu só não posso bater no John, porque o John é, né, trucundum, entendeu? Mas é verdade. Arruma a casa para mim que vai receber visita, o problema é seu. Não, quando a gente é liberto de toda opressão, ela não é só familiar, mas ela é pessoal também. Você não tem que receber desaforo dos outros na rua, não. Você não pode ser mal educado, mas você não pode ser humilhado pelas pessoas, não. Você é um ser humano igual ele. Aí a gente fica, porque eu sou crente, eu tenho que sofrer. Não, você tem que sofrer as causas do evangelho, mas sofrer por causa de ímpio, pecador, jamais. Aí a pessoa vai fazer isso, mas isso vai contra a minha fé. Ah, mas se você não fizer, eu perco o emprego. Pode mandar embora, porque no outro dia Deus abre uma porta melhor do que essa. Consegue entender? É questão de você não aceitar a opressão maligna. É questão de você não aceitar a opressão na sua família. É questão de você não aceitar a opressão na sociedade. Ele morreu calado para que você tivesse o direito de falar. Você não pode aceitar que essas coisas entram de uma forma pequena na sua vida, porque depois elas se tornam grandes. Jesus morreu na cruz para que você tivesse o direito de falar. Amém? E fique tranquilo, porque se você estiver com a verdade, Ele vai justificar a sua fé nele e vai te dar vitória pelo poder do sangue de Jesus. 3. Na cruz do Calvário, toda a miséria foi levada. Na cruz do Calvário, toda a miséria foi. Vocês não sabem o que é passar vergonha, não, eu sei. Eu vou ensinar vocês. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 9 diz: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Para que, pela sua pobreza, enriquecêssemos. Ele se fez pobre, para que você fosse rico. Quem está me entendendo, diga amém? Pois bem. Eu estudei nas 2 melhores escolas do mundo. Eu tive esse privilégio que Deus me deu de estudar nas 2 melhores escolas do mundo. Se você não teve, não tomar posse da bênção, por estar sofrendo na vida. Então eu estudei até a 8ª série no Conde. E depois eu estudei no Rosa. E eu. E uma vez no Rosa, a gente estava reunido com a galera, não vou dar nome aos boi, tem vítimas aqui no culto hoje. E aí nós estávamos lá, e aí chega o todo-poderoso da turma. E ele vem com uma camisa topzera, uma calça que vinha um raiozinho da Zump aqui, quem lembra? Lembra disso? A calça que vinha um raiozinho da Zump. O tênis da Puma, diz que você crack, para apertar. E lá vem ele. Aí chega na onde nós estávamos e começa a participar da conversa, era amigo nosso. E todo mundo pagando pau pro cara, bem vestido. Creio eu que tudo comprado na Barão de Tapetininga, ali esquina com a 25 de março. Eu só suspeito. E aí, do nada, ele aponta para um amigo nosso assim e fala: sua calça está rasgada. Hoje é uma fortuna a calça rasgada, né? Na nossa época, uma vergonha dos infernos, velho. Tá com calça rasgada, você era mendigo dos bons. E aí esse meu amigo, muito ligeiro na pegada da quebrada, olhou para ele e fez para ele a pergunta que eu gostaria que humildemente você fizesse para a pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está assim, por favor, mais forte, por favor, me empresta R$10.
empresta aí para ele, hein? Aí esse meu amigo ficou assustado. E o cara insistiu. Nem eu, nem você. 5. Não, veja bem, não sei o quê. E aí vinha passando no corredor da escola aqui no Rosa, quem estuda lá sabe aquele pátio, vinha passando do outro lado, Angelina Jolie. Toda vez que a Angelina Jolie passava, ela parava o quarteirão. E aí esse meu amigo vira para a Angelina Jolie e disse assim, Jolie, quer tomar uma coca comigo? Ali na cantina? Ela falou, bora! E aí ele saiu e foi para a cantina, comprar 2 Coca-Cola, tomar Coca-Cola. E a gente estudava na mesma sala. Vocês conseguiram entender? Conseguiram ou não conseguiram? Aí tem mania de querer andar bem arrumado, bem vestido, pagar o que não tem nas roupas, para poder se aparecer para pessoas que nem sabem que a gente existe. E aí se você tem o desejo de comprar uma casquinha no shopping de R$2,50, você tem que parcelar 4 vezes no Nubank para ver se dá crédito. Isso chama-se miséria. Tem um menino ganhando dinheiro na internet, sabe como que é o nome do canal dele? Investidores da Favela. Porque ele pôs na cabeça assim, eu não tenho dinheiro para ficar rico igual o Primo Rico, para ficar rico igual o Eike Batista, para ficar igual os caras, né? O JBS, lá, os poderosos. Mas se eu começar a guardar 50, 100, daqui a pouco eu estou com 2 mil na minha conta. Para quem não tinha nada, quanto que ele tem? 2 mil. Eu contei para vocês um mês atrás, quando eu recebi o meu primeiro fundo de imobiliário de investimento, eu recebi 17 centavos. Nossa, tem até um testemunho, irmãos, eu estou rico, 17 centavos. Mas na minha cabeça eu estava criando a mentalidade de guardar dinheiro. Se aparecer uma oportunidade agora para você viajar, fala aí um lugar bom para nós conhecer, fala aí, um lugar bom. Também não muito caro, né? Senão o pessoal vai querer exagerar. Ai, pastor, eu quero conhecer as Ilhas Gregas. Tem passaporte? Não. Então já começa por aí. É um lugar bom para a gente conhecer nessa época tenebrosa. As praias não dá, porque o mar está destruindo tudo lá, véio. Então tem que ser terra. O que é onde a gente iria? Brotas, a cidade do Daniel. Brotas, uma boa cidade? É, Brotas. Gramado? Gramado. Quem gosta do frio, levanta a mão. Perdeu, Gramado ninguém vai. Então eu vou para onde? Né? Você está entendendo? Você aprecia alguma oportunidade para você viajar. Para onde você vai? Para a cama chorar. Tô mentindo? Aí você vem querer dizer para mim que o espírito de miséria não atua na sua vida. Não atua na sua família. Não atua na sua casa. Não atua no seu quintal. Hello, motor. Aí você vem dizer para mim que a vida, você não teve sorte. Quem está me entendendo? Toda miséria foi cancelada na cruz. Toda miséria foi cancelada na cruz. Você precisa se despir dessa capa de humano lá na esquina lá, que estava lá, pedindo, clamando misericórdia de quem? O famoso Bartimeu. A primeira coisa que ele fez para receber o milagre foi jogar a capa velha fora. Não é que você vai sair por aí gastando a roda, não. Mas você vai apertar o cinto. Você vai começar a somar os seus sonhos lá na frente. E aí, ser fiel no pouco e sobre muito. Ser fiel no pouco e sobre muito. Então começa nessa noite a ter postura de quem não é mais amaldiçoado financeiramente. Começa a ter postura de quem vai viver uma virada nessa noite. E Deus vai cancelar toda a miséria contra a sua vida pelo poder do sangue de Jesus. Encerro nessa noite com o testemunho do missionário John Piton. John Piton, ele olhou e falou assim, minha vida está muito sossegada nos Estados Unidos, eu preciso ver se Deus realmente é de verdade. E aí ele pegou a esposa dele e a filha dele e foi evangelizar uma tribo canibal no fundão da África. E aí aquela tribo canibal, já olhando bem torto para ele, e ele morava numa casinha lá, aqueles pedaços e tal, e aí numa vacilada, a tribo passou a mão na esposa e na filha e assaram no fogo e dividiram entre os membros da tribo e comeram a mulher do cara assada e a filha do cara assada. Você desistiria? Eu já nem teria ido, por isso que eu sou pastor. Eu sou para ficar aqui, quem tem coragem vai. E aí ele ficou desesperado, sem saber o que fazer. Não tem mais filho, não tem mais nada, vendeu tudo nos Estados Unidos e estava ali para evangelizar aquelas pessoas. E ninguém tinha se convertido. E aí então um dia começou uma seca. Não chovia por nada. E aí começa a acabar a água
água, começa a acabar os recursos, os rios em volta das tribos começam a secar, as pessoas começam a fazer represa e começam a secar e a água não chega mais lá e está todo mundo com sede. E aí o abençoado John Python teve a brilhante ideia de cavar um poço. Só que os caras falam para ele assim, não cava poço porque você está querendo se enterrar, você está querendo... E era uma confusão, eles nem sabiam o que era poço. E ele começou a cavar o poço. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Quando ele cavou com 5 metros, que deu uma enxadada, saiu água. E aí aqueles trogloditas olhando para aquilo, assustados, brotando água da terra. E aí de repente veio a incredulidade do homem e falou assim, e se a água for salgada? E se a água for salgada? Eles vão jogar terra em mim e vão enterrar aqui mesmo. E agora o que eu faço? Aí Deus falou para ele, experimenta. Não, Senhor, eu tenho que ferver por causa da bactéria. Experimenta. Senhor, vai dar dor de barriga, eu não consegui subir. Experimenta, meu nego. Aí ele foi lá, enfiou a mão na água barrenta e pôs na boca. Água docinha como mel. E aí os caras viram ele feliz lá dentro, ele cavando mais para poder dar mais água, para poder dar altura para tirar água. Aí os caras começaram a se alegrar, se alegrar, se alegrar. E aí eles começaram a tirar água do poço, mas o poço era pouco para muita gente. Sabe o que eles pensaram? O que os caras pensaram? Vamos abrir outros poços também. Aí eles começaram a abrir poços, dividir a tribo em cada 10 ocas, e cada uma tinha que ter um poço. E começaram a cavar. E aí quando dava 5 metros, 4 metros, 5 metros e meio, o que dava? Dava água. E aí quando os manos lá que comia gente, enfiavam a mão na água assim para experimentar, água salgada. E aí eles corriam para John. Aí eles corriam lá para o John Python perguntando por que a nossa água é salgada. Aí um respondeu, porque a gente sabe cavar poço como ele, mas a gente não sabe servir o Deus que ele serve. Então a gente tem que ter um momento da nossa vida que a gente faz uma escolha. Continuar vivendo à margem da miséria que o mundo quer que a gente viva, ou a gente se posiciona como filho de Deus e começa a respirar e a viver a prosperidade de Deus para as nossas vidas. Você tem o direito de ter uma vida boa assim. Você tem o direito de ter uma vida melhor assim. Você não foi plantado nesse mundo para ser um miserável, mas pelo contrário, a Bíblia diz que abençoado seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você conhece um judeu pobre? Por que será? Porque eles entendem a primeira prática, que é você se posicionar como filho de Deus e falar, Senhor, eu rejeito todo espírito de miséria contra a minha vida. Isso vem de geração em geração. Então eu quebro nessa noite com toda a corrente de Satanás. E eu peço ao Senhor, devolva aquilo que o diabo levou da minha vida, porque está fazendo falta. Consegue entender? Você sabe como é que eu estudo a psicologia? A psicologia, quando ela inventa uma nova ciência, ou um novo método comportamental, a psicologia não pode aplicar isso enquanto ela não testar em 3 fatores principais. O primeiro, a cultura mundial. Então ela tem que passar em teste em várias culturas, não é só brasileira, mas é americana, é africana, é norueguesa, então tem que funcionar com todos os povos. A segunda, ela não pode ter classe de pessoas. Então, por exemplo, entre homens e mulheres tem que funcionar nos dois. Não pode ser uma coisa só exclusiva para homem, uma coisa só exclusiva para mulheres. E terceira, ela tem que ser acessível a todos. Ela não pode ser assim, o Brasil inventou e aí o resto do mundo que se vire para fazer isso. Não, tem que ser a todos. Por quê? Porque eles entenderam lá atrás, Wundt entendeu, que se eu dou aquilo que eu recebo, eu tenho espaço para receber mais. Então quanto mais eu esvazio, mais eu encho. Quanto mais eu cheio sou, mais cheio da graça eu sou. Ele tirou da Bíblia princípios cristãos. Então quando a gente começa a entender que você não precisa viver como se a vida fosse a última bolacha, não. Quando na verdade a gente precisa se posicionar e entender que ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele se fez pobre para que você tenha vida e a tenha em abundância. Ele se fez pobre para que você pudesse andar de cabeça erguida, sabendo que Deus tem te abençoado, mesmo nas pequenas coisas, mas a bênção de Deus tem chegado sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, se posicione. Não aceite, não. Não aceite. Não aceite isso. Não aceite, em hipótese alguma, você ser uma pessoa amaldiçoada. Não aceite você ser uma pessoa oprimida. E não aceite viver nenhum tipo de miséria na sua vida. Uma coisa é você passar necessidade porque você está comprando algo maior para você e é um período. Outra coisa é a vida inteira você dar murro em ponta de faca. Não rola, velho. Tem que acontecer alguma coisa. O evangelho é mudança de vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso número 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E no livro de Colossenses diz que nós devemos andar em novidade de vida. Então quando você começa a entender esses princípios, aí você começa a dizer, a morte dele na cruz
não foi em vão. A morte dele na cruz não foi só para um aspecto de salvação, mas é o evangelho todo para o homem todo em todos os lugares e ao tempo todo. Então, em nome de Jesus, o que você vai escolher? Continuar vivendo preso? Continuar vivendo um enfermo? Será que você não percebe que o diabo está jogando enfermidade em você, não? Ah, mas tudo é culpa do diabo. Está escrito lá em Pedro que o mundo jaz no maligno. Eu vou fazer o quê? Vou rasgar essa parte? Então a gente precisa se posicionar. Para que a gente tenha o direito de glorificar a Deus pelas coisas que Ele tem proporcionado sobre as nossas vidas. Amém? Porque o que a gente mais conta é testemunho de livramento. Deus me deu um livramento. Será que não está na hora de nós começarmos a contar os testemunhos das grandezas de Deus? Das coisas que Deus está fazendo. E quando Ele faz, tudo se torna diferente. Amém?